Tá vendo que ideia boa? E a gente vai continuar falando de economia, porque nesses tempos mais difíceis, toda economia feita de modo inteligente é necessária, né? E vem para o bem. Quando o assunto é consumo de energia elétrica, desligar as lâmpadas e não demorar no banho, são algumas dicas básicas que a gente já ouve falar naturalmente. Mas existem outras técnicas que você precisa saber para aprender a reduzir aí o valor da sua conta, aumentar o dinheiro do seu bolso e não se apavorar quando a conta de luz chegar no fim do mês. E para aprender a reduzir o consumo, nós vamos conversar agora com a Fernanda Argu, que é professora do curso de Engenharia Elétrica do IFSC. Boa tarde, Fernanda. Seja bem-vinda. Obrigada pela presença. Tudo bem? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os telespectadores. Fernanda, quando a gente fala assim que o pessoal ouve com muita frequência, não demora muito no chuveiro, você sai do cômodo, apaga a luz. Essas são as dicas básicas que a gente usa. Mas existem outras coisas que a gente pode fazer no dia a dia e que podem, de fato, ter uma mudança significativa na sua conta? Existem inúmeras, tanto em nível macro de planejamento da sua residência, quanto de uso. Tá? Existem inúmeras medidas que o consumidor residencial pode tomar para diminuir substancialmente a sua conta de energia elétrica. Qual que é o primeiro pensamento que a gente tem que ter em mente quando diz assim, não, eu preciso, não tem jeito, agora que aumentou ainda mais, eu preciso economizar? Então, o primeiro pensamento seria exatamente no planejamento da sua residência, sabe? Eu acredito que seria esse. Então, qual é o objetivo maior que hoje em dia os órgãos de regulamentação, como a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, têm para reduzir o consumo de energia elétrica no mundo? Seria exatamente que as pessoas pensassem em arquitetura sustentável. Não é a minha área, mas eu posso falar um pouco sobre isso. Por exemplo, poucas pessoas, quando vão construir a sua residência, vão planejar a sua residência, pensam em fazê-la com ambientes claros, arejados, com conforto térmico. Quase ninguém pensa nisso. As pessoas pensam na estética em si, beleza, né? Sem pensar nessa questão. E essa questão tem potencial para reduzir até 33% do consumo de uma residência. É muita coisa. Muita coisa. Agora, coisa simples, você diz, não é nem fazer uma casa toda sustentável, que a gente sabe que esse tipo de engenharia, esse tipo de construção, de arquitetura, claro, despende muito mais dinheiro. Sim. Mas em termos gerais, assim, dá para fazer muita coisa. Com certeza. Quer um exemplo? Ventilação cruzada. Se você pensar em fazer as suas janelas em oposição, você vai ter ventilação cruzada, pode reduzir o consumo de energia elétrica com refrigeração substancialmente. Olha só, isso daí já vai ajudar muito. Exatamente. Agora, no dia a dia, né? No dia a dia. O que a gente pode fazer? Por exemplo, uma coisa que eu imagino que todo mundo já deve estar em casa bem educadinho nesse sentido, é você sai do cômodo, você apaga a luz. Mas, como a gente tem ouvido muito falar nas lâmpadas econômicas e tal, as pessoas pensam, não, essa lâmpada não gasta muito não, então dá para deixar aceso. Não. O consumo de energia elétrica para iluminação é da ordem de 25% do consumo de uma residência. É bastante, é um quarto. Então é muito considerável, sim. Além de você pensar em substituir suas lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes, ou, para quem tem poder aquisitivo maior, que possa substituí-las por lâmpadas a LED, o interessante é você pensar, por exemplo, em sensores de presença. Um sensor de presença tem custo, assim, não é considerável com relação ao custo total da instalação elétrica, mas como eu te disse no início, poucas pessoas pensam nisso. Então seria muito interessante que as pessoas pensassem antes. Vou construir um cômodo, eu vou colocar um sensor de presença, então só quando alguém estiver usando aquele cômodo que as lâmpadas vão ser acesas. Para quem tem condição de fazer esse planejamento, a gente já dá essa sugestão. Agora, para quem já está com a sua casa lá prontinha e está pensando assim, o que eu posso mudar no meu comportamento mesmo, porque é uma mudança de comportamento, gente. Isso faz parte daquilo que você está acostumado a fazer no seu dia a dia. O que pode ser feito? Por exemplo, eu já vi muito isso, eu chego em vários lugares onde você vê o micro-ondas e ele está ligado na tomada. Sim. E ele está ali com o reloginho. Mas é porque a gente olha o reloginho e tal. Passa despercebido esse custo? Passa despercebido. O custo referente às lâmpadas piloto, a gente chama lâmpadas piloto aquelas lâmpadas de LED que demonstram que o equipamento está ligado, pode chegar a 15% do consumo do equipamento. Olha só. Então, 15%. De cada equipamento. De cada equipamento. Então, se você quiser reduzir o consumo de todos os seus equipamentos em 15%, basta ir lá e manter desconectado da tomada enquanto não estiver usando.
Os equipamentos que tem stand-by, então o interessante é que você tire da tomada. Televisores, como você falou, micro-ondas, aliás, quase todos os dispositivos eletrônicos hoje em dia têm lâmpada piloto, ou relógio, ou stand-by. E uma coisa que também é muito comum é a gente deixar assim o carregador do celular, por exemplo, já na tomada, né? Você só chega lá à noite e conecta ao celular, nem tira mais a tomada. Isso daí tem algum tipo de custo também ou não? Claro, ele também pode ser um consumo maior da ordem de 5% a 15%, e eu vou mais além. Os equipamentos celulares mais sofisticados, como os smartphones, se você mantivê-lo ligado quando ele está carregando, mesmo assim ele vai continuar transmitindo pacotes de dados, recebendo sinais das operadoras. Isso, além de consumir energia elétrica, vai consumir o seu plano telefônico. Então também é interessante mantê-lo desligado se ele está carregando, se não está sendo usado. No inverno as pessoas costumam tomar banho mais demorado, com certeza, né? E mais quente. O que a gente pode fazer para tentar reduzir esse tipo de custo? Além do que, tem muitos lugares aqui em Santa Catarina, por exemplo, que se usa, além de você ficar um tempo no chuveiro a mais, tem muita gente que liga antes para fazer uma fumacinha no banheiro e tal. Tem muita gente que usa também o aquecedor junto, ao mesmo tempo e tal. Verdade. Então, como que a gente pode dominar essa situação, vamos dizer assim? Ligar vários chuveiros simultaneamente, ou ligar um chuveiro junto com o aquecedor, além de gerar um consumo extra considerável, ainda é perigoso. Porque você vai criar o chuveiro elétrico, para você ter uma ideia. Quando eu falo assim, eu coloquei uma lâmpada de 100 watts, significa que ela está consumindo 100 watts por hora. Os nossos chuveiros, o consumo deles é da ordem de 5.400 watts, ou seja, 540 vezes maior. É muita coisa. A 7.400 watts. Então, o consumo do chuveiro é tremendamente maior do que o consumo de qualquer outro equipamento numa casa. Ele é o grande vilão do consumo. Qual é a recomendação que normalmente a gente faz? A gente recomenda que o banho não passe de 10 minutos. Isso é o racional. Isso é a eficiência energética, entendeu? Se você ainda liga um aquecedor junto, você está gerando uma sobrecarga na tua instalação elétrica. Você está fazendo com que a corrente elétrica que a tua casa está puxando seja muito alta. Isso vai gerar aquecimento dos fios. E todo fio, toda a fiação aquecida, além de poder gerar um incêndio, poder gerar um curto-circuito, consome mais. Porque existe um fenômeno físico chamado efeito Joule. Todo fio aquecido torna-se uma resistência maior, então faz com que a corrente diminua, você tem que ir lá e aumentar a potência para ter o mesmo efeito. Então o consumo aumenta. Consumo aumenta sem contar a questão de segurança que você pode... Olha só, sim, agora a gente estava pensando aqui, inclusive o pessoal lá em cima estava perguntando o seguinte, as meninas principalmente, secador e chapinha consomem muita energia? Todos os equipamentos e dispositivos que aquecem ou refrigeram são os que mais consomem. Então eles estão incluídos? Sem exceção. Ferro elétrico, hoje em dia nós temos máquinas de lavar roupa que aquecem, secadora de roupa. Secadora então é uma loucura. Ar-condicionado. Por isso que é muito interessante assim, você tem um equipamento de ar-condicionado na sua casa, quando você tiver oportunidade, substitua por um split. Porque o split tem um consumo tremendamente menor do que os ar-condicionados antigos. Sabe? Também é da ordem de 10 vezes. A tendência é essa, Fernanda. Se você puder, substitua todos os seus equipamentos de refrigeração para ar-condicionado, para conforto térmico, por splits. Porque eles têm um consumo da ordem de 10 vezes menor do que o ar-condicionado antigo. Quem tem um sistema de aquecimento a gás em casa vai ter também um consumo alto, ou ele, mesmo assim, ele se torna mais econômico do que você ter os seus chuveiros elétricos, por exemplo? Tanto o aquecimento a gás, quanto outros tipos de medida que a pessoa possa fazer na sua casa, como colocar aquecimento solar, como colocar até uma pequena micro-usina de geração, elas demandam hoje em dia um investimento inicial muito alto. Mas em 1, 2 anos, normalmente esse investimento se paga. Então, assim, como uma pessoa que é da área, como uma profissional da área, vou fazer uma sugestão para os nossos órgãos competentes, que ao invés de sobretaxar as contas elétricas quando o consumo passa da capacidade de geração, eles incentivassem a instalação de equipamentos a gás, de usinas de geração elétrica, eólica,
do vento, né? Ou usinas de fotovoltaicas, geração fotovoltaica de energia elétrica usando aquecimento solar. Se isso ao invés de punir, incentivar. Exatamente. Né? Se tudo isso fosse incentivado via redução de impostos, via incentivo fiscal mesmo, ou mesmo redução de valor, o consumidor sairia ganhando e as distribuidoras de energia elétrica sairiam ganhando. A gente criaria uma mudança de comportamento, mudança de cultura. Que a gente tem, que a gente vê a necessidade de acontecer. Sim, que na Europa, por exemplo, já é muito avançado. Lá eles usam bastante energias alternativas, inclusive para o consumidor residencial, porque lá é subsidiado. Olha só, então tá vendo, você que está aí em casa, tem solução sim, você vai conseguir reduzir e muito o seu consumo se você tomar pequenas atitudes no seu dia a dia. E se você que está de repente pensando em fazer uma casa, ou então está chegando num apartamento, tem condições de escolher ou de se planejar, também existem várias alternativas que podem frear esse consumo no futuro, né? E claro que cada um no seu jeitinho também vai frear um pouquinho a nossa destruição do meio ambiente, que está totalmente relacionada a esse tipo de assunto, né? Então, eu acho que esse é um momento de você repensar o seu comportamento, as suas atitudes no dia a dia, que podem reverter e muito para a sua economia, na sua casa, porque a gente sabe que em tempos aí de tudo ter que ser um pouquinho menos do que era antes, isso aí vai fazer muita diferença. Obrigada, Fernanda, pelos esclarecimentos. E a gente espera, sim, que essas ideias aí ajudem as pessoas a mudar de comportamento e, quem sabe, no futuro poder prevenir ao invés de remediar. Exatamente.